Bom, gente, qual é a proposta do vídeo de hoje? É a gente se conhecer um pouco melhor e apresentar para vocês como a gente pode estar ingressando nesse universo da cerveja artesanal, que ganhou bastante espaço, está virando moda, mas não é uma modinha qualquer. Ela, na verdade, é uma diminuição do espaço, uma aproximação, ou melhor dizer, entre o cervejeiro, quem gosta da cerveja, quem vive isso, e quem aprecia uma cerveja diferenciada. Vocês têm cervejas comuns, cervejas populares, que você encontra em qualquer mercado, em qualquer bar, em qualquer botequim, e tem as cervejas mais trabalhadas, digamos assim. Sem desmerecer as outras, a cerveja artesanal ela tem essa proposta de você ter novos aromas, novos sabores e aproximar quem gosta de cerveja, quem faz cerveja e quem quer novas experiências. Antes de mais nada, a cerveja artesanal é uma proposta sensorial para você poder unificar visão, olfato, paladar. E aí você ainda pode fazer uma outra coisa, num momento mais avançado, você vai estar podendo brincar com esses sabores e a harmonização de comidas. Da mesma maneira como existe a cultura do vinho, existe a cultura da cerveja. E a ideia desse vídeo é a gente poder trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu, certo? Então essa é a proposta. A gente vai falar hoje um pouquinho das cervejas, como começar, e de alguns copos, porque eles existem, ok? Vamos lá! Bom, como é que a gente pode começar a ingressar no universo da cerveja? Bom, geralmente você já toma uma cerveja, essa cerveja é padrão, né? Geralmente as cervejas que vocês mais conhecem são as cervejas populares para o público brasileiro, são cervejas do estilo Pilsen, que é uma variante da Lager. Bom, isso são estilos de fermentação. A Pilsen é a cerveja mais popular entre os brasileiros e é uma cerveja com baixo teor alcoólico, certo? Então, provavelmente você já conheceu a cerveja em algum momento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e a cerveja que vocês conhecem é uma cerveja muito, digamos assim, muito simples. Não na produção, mas sim na questão de você ter contato com ela. Baixíssimo teor alcoólico, é uma cerveja filtrada. Então, geralmente, são as cervejas que você já conhece, que tem até mesmo aqueles... Se você ler o rótulo, vai estar lá assim, carboidratos, outras coisas. Geralmente, o pessoal bota milho, ou que dizem. Nada contra, mas é um estilo de cerveja. Então, para você começar a ingressar nesse universo da cerveja artesanal, qual é a ideia? Comece com uma cerveja Pilsen artesanal. Por quê? Ela é o mesmo estilo, você vai ter algumas características diferentes. Como ela é feita de modo artesanal, o processo industrial dela não vai distorcer muitas características da fermentação dessa cerveja. Então você começa com cervejas Pilsen, depois cervejas Lager, você tem cervejas industriais e tem cervejas artesanais, nesse mesmo estilo. Comece então a conhecer a partir das cervejas nesse mesmo estilo das artesanais. Você vai ver que tem uma grande diferença. Gostando das cervejas, dê um próximo passo. Vá a partir de duas características. Procure sempre o teor alcoólico da cerveja, que isso vai potencializar algumas características, e também o chamado IBU. O IBU é uma escala que é adotada para medir o nível de amargor. Está diretamente relacionada com a quantidade e o tipo de lúpulo. Bom, o que é o lúpulo? O lúpulo é uma planta que ela tem duas funções. Tornar a cerveja mais palatável, porque a cerveja sem lúpulo ela é adocicada, certo? Então ela torna a cerveja mais palatável, menos enjoativa, e originalmente o lúpulo foi colocado na cerveja para quê? Para mantê-la conservada. Ele evitava que outros micro-organismos estragassem a cerveja. Então ele era um conservante natural, com dupla função, conservar e tornar a cerveja mais agradável ao paladar. Isso tem uma característica, traz uma amargor à cerveja. Então quanto mais lúpulo, mais amarga geralmente a cerveja. E a variação dos lúpulos, como são plantas, tem variações, vão dar tons e notas diferentes ao aroma e ao paladar da própria cerveja, certo? Então, a partir do momento que você conhece uma Pilsen artesanal, uma Lager artesanal, você pode começar então a pegar outros caminhos. Se você gosta de sabores mais fortes, mais encorpados, mais presentes, por exemplo, você pode pegar o caminho das cervejas Ale. Aí você tem as New England Pale Ales, que são as NIPAs. Você vai ter as IPAs, normalmente são as Indian Pale Ales. Indian porque tem características de muitas especiarias, certo? Você vai ter as Dark Ales, que são cervejas inglesas. Você vai ter a linha belga, né? Que você vai ter cervejas geralmente ou muito lupuladas, ou você vai ter cervejas muito fortes em termos de seu teor alcoólico. São as cervejas Dupel, Tripel, Quadrupel,
São cervejas muito gostosas, muito aromáticas, muito presentes e muito alcoólicas, certo? Geralmente, lembrando, esse é o copo para cervejas belgas desse estilo, certo? A linha alemã, você vai ter bastante cervejas escuras e principalmente cervejas bock e cervejas de trigo. Então você pode caminhar. Cervejas de trigo são extremamente aromáticas, perfumadas e com baixo teor alcoólico. Então, a proposta da cerveja não é se tornar algo muito elaborado, e sim uma coisa que tem que atender ao seu paladar. Então comece aos poucos. Comece com cervejas menos amargas, com cervejas menos alcoólicas, para você ir começando a pegar o jeito, pegar a manha, pegar mais intimidade. Quanto mais intimidade, maior a proximidade. Quanto maior a proximidade, vai surgindo o amor, certo? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, fala com a gente está pegando o máximo de informação para vocês. Red Bunker, seu refúgio cervejeiro. Então, falando sobre os copos, nós temos vários copos para vários estilos de cerveja. Você tem as cervejas mais lupuladas, que são chamadas de IPA, né, Indian Pale Ale. Você tem as cervejas mais encorpadas, tem as mais alcoólicas e tem as mais aromáticas. Então, por exemplo, quando você quer falar de uma cerveja aromática da linha alemã, você tem as cervejas de trigo. O copo ideal para elas é um copo com este formato. Por quê? Quando você vai beber uma cerveja de trigo, ela não é filtrada e ela vem com o fermento dentro dela. Então, geralmente um copo desse tem a medida certa de uma garrafa de cerveja de trigo. Você vai colocar a cerveja aqui lentamente, de modo inclinado, fazer pouca espuma. Ao final, você não vira a cerveja toda, você sacode ela um pouco para poder fazer o quê? Assentar o fermento. Você vai ver ele decantando aqui no fundo. E aí, a cerveja vai ficar nesse nível aqui. As cervejas de trigo têm uma característica muito interessante, elas têm um toque de cravo, mas não é que seja anexado o cravo, é que o próprio fermento, o próprio lúpulo vai combinar tudo isso e vai resultar num aroma muito próximo, tá? Essa cerveja é propícia então para beber num copo como esse. A boca sendo larga, você consegue colocar o nariz dentro do copo e vai, da mesma maneira de um vinho, você vai sentir todo o aroma. Então copos com boca larga tem a proposta de você fazer o quê? Ter uma experiência olfativa muito maior. Uma boca mais larga permite um maior volume de aromas, certo? Você consegue percebê-los. E com isso você vai ter uma temperatura ideal para beber, porque quando você pegar, você não vai demorar muito para beber o copo e o próprio calor da mão vai fazer com que saiam mais aromas. Então vai despertar o seu olfato nesse caso. Temos os copos tipo goblets, globos, né? Globulares. Essas taças assim, elas se parecem muito com o formato da taça de conhaque. Por quê? Da mesma maneira, os aromas vão ser levantados e vão ser liberados aqui. Então você não enche esse copo até todo, você bota até a metade geralmente, para poder o quê? O calor da sua mão poder fazer a liberação dos aromas. Então você vai fazer o quê? Você vai poder perceber mais aromas e esse copo aqui é propício para você conhecer que tipo de cerveja. Geralmente as cervejas da linha belga, né? As tripel, quadrupel, pelo menos assim eu prefiro, certo? São cervejas mais alcoólicas, então novamente você não bebe elas muito rapidamente. Então o ideal é sempre meia taça para você ir sabendo um pouco mais dos aromas. Temos esse copo aqui também. É um copo mais para o estilo de IPA. Você também pode beber cervejas pretas, né? As Dark Ales, mas ela é mais recomendada para o estilo IPA. Novamente, você vê uma abertura maior no meio e volta, ou seja, para concentrar mais os aromas. As cervejas chamadas IPA, que são as Indian Pale Ales, elas são extremamente lupuladas, ou seja, o amargor dela é bem intenso, mas o aroma também é bem presente. Então, é uma cerveja para beber bastante gelada para você conseguir perceber o máximo do potencial dela, certo? Bom, tem esse outro copo aqui que também pode ser usado para IPAs. Você pode usar para outros estilos de IPA. Você tem as Indian Pale Ale e vocês têm as Ale normais. Então você pode escolher entre uma e outra. As Ale, você vai ter lá cervejas mais não tão intensas em termos de aromas e especiarias que podem ser mixadas, certo? E você também tem o copo. Esse aqui é até maior, mas é o estilo pint. Esse tipo de copo aqui é bom para cervejas dark ale, cervejas inglesas, então você vai poder perceber esse tipo de aroma. Você pode beber cervejas como a Guinness, por exemplo, nesse tipo de copo. E tem as canecas. A minha está aqui, a meia taça, a meia dose, porque eu estou bebendo, né? Então a ideia desse copo aqui, o mais comum, é você fazer o quê? Você saborear uma bebida. Esse aqui é uma caneca. As canecas geralmente são bebidas de estilo alemães, né? Que você consegue beber nesse tempo, nesse período, e você consegue saborear
todo o potencial dela. São cervejas que geralmente você vai beber aqui no Brasil, não pode demorar muito, senão esquenta. Então ela tem essa proposta.